Olá, amores! Voltando aqui, vocês tiveram um tempinho aí para lerem os poemas, vocês tiveram um tempinho para fazer a parte do Agora é com Vocês, do Álvaro de Campos, né? Então agora nós vamos direto para a página 23 do livrinho de vocês, conhecer o nosso amigo Bernardo Soares, mais um heterônimo do Fernando Pessoa, ok? Este heterônimo, ele vai trabalhar com a prosa, né? Então já vai ser uma diferença aí dos demais heterônimos. Só que ele não traz uma prosa normal, claro, né? Aqui a gente vai ter uma prosa em forma de um diário, como se fossem reflexões. Então, o livro é todo fragmentado, né? E traz reflexões, anotações, memórias ali, análises que o Bernardo Soares faz sobre o cotidiano, questões sempre cotidianas, né? O Bernardo Soares, ele é um guarda-livros, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Então, assim como o próprio Fernando Pessoa, ele tem um trabalho burocrático que ele considera monótono. Ele tem 30 anos, ele é alto, ele é fumante, guiado aí por essa ideia dos livros, né, altamente observador. E essa observação que ele faz desse espaço no qual ele está inserido possibilita que ele observe bastante as pessoas e teça reflexões sobre isso. Então a gente vai ver que a prosa dele é permeada de sombras, de mistério, de inquietações. Ele é altamente depressivo, né? Então ele faz reflexões dramáticas sobre a vida, né? E a gente vai perceber que ele faz uma construção de si mesmo. Como é que a gente tomou conhecimento do Bernardo Soares? O Fernando Pessoa estava um dia em uma casa de pasto, que era um lugar que os dois frequentavam. E lá o Bernardo Soares deu o livro do Desassossego para o Fernando Pessoa ler. Sim, queridos. O nosso amigo Fernando Pessoa conhecia e tinha contato com alguns de seus heterônimos, né? Ele pode, tudo que ele quiser, né? Então, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber que, na verdade, ele é um semi-heterônimo. Por que um semi? Porque o próprio Fernando Pessoa nos diz que ele é uma parte dele. Então, ele fala o seguinte, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha. Ou seja, não é a personalidade dele, mas é uma parte da personalidade dele, né? Que a única coisa que os diferencia é que o Bernardo Soares vai trazer a parte do raciocínio e da afetividade. Então, ele vai trabalhar com a razão e com a afetividade, que o Fernando Pessoa não trazia. Muitos críticos dizem que o Bernardo Soares vem com essa intenção de desdobrar, por meio da prosa, algumas reflexões que o Álvaro de Campos não conseguiu fazer por meio de sua poesia. Então ele traz é uma extensão das ideias oriundas do Álvaro de Campos e que o Bernardo Soares consegue desenvolver por meio da sua prosa fragmentária, reflexiva e dramática, certo? O Bernardo Soares, ele é uma figura bastante interessante, porque ele, além de ele trabalhar com essa ideia da dramaticidade das reflexões humanas, o tédio, o trágico, a indiferença ali, né? A questão do anonimato em que ele vivia, o cotidiano da vida comum, né? Já que ele era um simples ajudante de guarda-livros, né? Ele vai, no livro do Desassossego, ele vai conseguir unir características de todos os heterônimos que a gente já viu. Então ele vai trazer aquela ideia que o Alberto Caeiro tinha de recusar o racional e trazer aquela serenidade. Ele vai trazer o Ricardo Reis com aquela ideia do estoicismo, com a ideia da diversidade. Ele vai trazer do nosso amigo Álvaro de Campos aquela ação, aquele desespero na escrita, aquele drama todo, né? Aquele derramamento torrencial dos sentimentos, né? E do próprio Fernando Pessoa, ele vai trabalhar com o quê? Com a questão da disciplina, uma vez que ele era altamente disciplinado, e da questão da racionalidade, do lado racional. Então, o livro do Desassossego, ele é repleto de quê? De sonhos, de sentimentos, de questionamentos. Ele utiliza-se muito das metáforas, né? E tem uma relação bastante forte com a questão da sintaxe aqui.
Então, aparentemente, são apenas anotações desorganizadas dentro de um diário, né? Traz aí a questão da introspecção autoconsciente, desalentadora, né? E do caráter altamente digressivo, em que ele se volta mesmo à questão das investigações íntimas, né? Então, ele vai tratar de temas como o tédio, a náusea, a angústia, a saudade da infância, numa retomada de características lá do romantismo, né? A evasão no tempo, né? E vai trabalhar as questões cotidianas de uma forma bastante íntima e profunda, né? E aí eu quero que vocês passem para a página 24 do livrinho de vocês. Nós temos 2 fragmentos aí do livro do Desassossego. Então eu quero que vocês leiam estes 2 fragmentos e a partir dessa leitura, vocês façam o Agora é com Você da página 25, ok? Então, Bernardo Soares, semi-heterônimo, uniu algumas características dos demais heterônimos, é uma parte do próprio Fernando Pessoa, né? Quero que vocês pensem nesse jogo de máscaras em que o Fernando Pessoa se utiliza aí para a criação desses heterônimos, né? Então, esse jogo de máscaras é uma forma muito interessante e muito diferente de se criar aí essas ideias dos heterônimos e dos próprios semi-heterônimos, né? Ganha uma complexidade aí gigantesca e o Fernando Pessoa é isso, né? Ele é altamente complexo, né? Acho que a melhor palavra que o definiria seria essa, né? Questão da complexidade. E isto, na verdade, acaba o tornando um grande mito dentro da literatura modernista portuguesa, né? Quero que vocês passem para as atividades para a sala e as atividades propostas. Então, vocês têm condições de fazer todos os exercícios da página 26 do material de vocês até a página 31, ok? Qualquer dúvidas, vocês me procurem lá no WhatsApp, tá bom? Depois eu vou passar para vocês um link de uma música que eu particularmente gosto muito e da Maria Bethânia. A Maria Bethânia, ela pegou vários poemas do Fernando Pessoa e inseriu no início das músicas dela. Então eu vou passar um link porque o início da música é ela declamando um poema do Álvaro de Campos e a letra da música é belíssima e eu gostaria que vocês ouvissem e refletissem um pouco, até devido a esse momento em que nós estamos passando. Acho que a letra vem bem a calhar, tá bom? Beijinho, amores!